Fala galera, Amazon na área e vamos para mais uma entrevista aqui, né, do senhor Renan Santos, futuro presidente do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que acompanha o canal da Isto no... E é isso aí, velocidade 1.5, vamos ver aqui o que o homem falou aqui de novo, nessa série de entrevistas aí que ele está fazendo. YouTube. Eu sou o Leonardo Rodrigues e este é o Isto Entrevista. Nessa edição do programa nós recebemos Renan Santos, fundador do MBL, o Movimento Brasil Limpo, e presidente do partido Missão. Seja bem-vindo, Renan, e muito obrigado pelo convite. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Honra é nossa. Nascido em 1984, Renan Santos entrou no curso de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, onde se engajou no movimento estudantil e fundou um partido vencedor de eleições para o centro acadêmico. Foi aluno do Xandão, né? Se não me engano, ele... Antes de se graduar, ele trocou o direito pela militância política. Primeiro no movimento Renova Vinhedo, no interior de São Paulo, e depois ao fundar, ao lado do irmão, um grupo de direita mais amplo, o Movimento Brasil Livre, em 2014. O MBL ficou nacionalmente conhecido em atos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que aconteceu em 2016. Nos anos seguintes, seus integrantes disputaram e venceram eleições legislativas e fizeram oposição tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo. Mas Renan seguiu atuando na articulação interna para transformar o grupo em um partido, o que aconteceu agora, em 2025, com o registro do Missão no Tribunal Superior Eleitoral. Renan, eu vou começar te perguntando, por que o senhor quer se eleger presidente em 2026? Esse é um desafio que nós temos, que é de tornar o Brasil um país respeitado pelo mundo e capaz de executar interna e externamente o seu destino. E qual é o nosso destino? Nós somos a maior experiência tropical do mundo. Nós somos uma nação capaz de conjugar raças, credos e um tipo de cultura, vamos dizer, único. Nós temos uma matriz que é africana, portuguesa e indígena. Criamos esse caldeirão e temos como oportunidade fazer uma síntese que torne possível a convivência entre os diferentes. Então o Brasil tem um papel global que é único. É diferente do papel dos Estados Unidos, é diferente do papel da China, é diferente do papel da Europa. Até agora esse projeto ele é um misto de fracasso com sucesso. Nós temos grandes experiências civilizacionais, grandes experiências empresariais, ao mesmo tempo que nós temos grandes fracassos sociais, grandes fracassos... Mais fracasso do que sucesso, né? Inclusive culturais. Resolver esse dilema é resolver também a questão do próprio Sul Global e América Latina. Um Sul Global forte, uma experiência forte de Sul Global, somada a uma experiência de América Latina que seja, vamos dizer, de se dar orgulho, é tornar o Brasil um dos 5 países mais importantes do mundo, um dos países capazes de dar as cartas junto com os Estados Unidos, com China, com a União Europeia, com a Índia, no jogo geopolítico mundial, um país capaz de ser respeitado pelos seus produtos, pelas suas marcas, pelo seu tipo de democracia que tem a oferecer, um país que tenha ordem interna, que faça com que as pessoas mais pobres possam se tornar ricas e ascender socialmente, que faça com que as pessoas possam andar com seus aparelhos celulares na rua, com seu carro, sem isso filme, que essas casas não tenham muro, que a gente seja um país bom, feliz, fácil de se viver, fácil de se trabalhar, fácil de se produzir. É um país que, quando vá lá fora, seja altivo, demonstrando que ele tem suas qualidades, tem sua força, e não alguém que se comporta, como acontece hoje, como uma espécie de Zé Carioca. A gente é o engraçadão do mundo, que tá lá com a Anitta rebolando, que chama o pessoal pra COP. É fazer o Brasil virar o que ele já deveria ser há muito tempo, né? O próprio Mercosul, quando se pensou, era pro Brasil pegar esse protagonismo, pelo menos aqui no sul global, né? Junto com os Estados Unidos era para ser o segundo país mais importante, né? Esse centro econômico e cultural, só que nunca vingou, né? Várias e várias travas, mas é isso aí mesmo. Basicamente o que o Renan tá falando é de dar esperança, né? Trazer esperança aí de novo pra gente que conseguiu se engajar lá em 2018, 2019, aí declinou, tá todo mundo desacreditado da política. Ele tá tentando fazer isso agora. Você tem que ir pra um boteco, curtir Belém do Pará. Não é isso, sabe? A vida precisa ser sobre sua força e sua expressão. E o Brasil tem que ser isso, e quero ser presidente para tornar o Brasil um país assim. Perfeito. E o senhor, assim, nesses últimos meses, nas lives que o senhor faz, entrevistas, tem ficado muito conhecido, assim, por um discurso duro na segurança pública, no combate ao crime organizado. O senhor acredita que essa é a principal bandeira de uma candidatura presidencial para 26? Quem diz isso hoje são as pesquisas, né? Elas demonstram que a maior preocupação do eleitor brasileiro é sobre o crime organizado, é sobre segurança pública, é sobre violência. Mas essa é uma preocupação que ela tem que extrapolar qualquer elemento eleitoral. Ela seria a nossa maior preocupação se também não fosse, vamos dizer, a preocupação do eleitor. Boa. É a preocupação porque é uma preocupação efetiva de retomada do território brasileiro. O território brasileiro hoje está sob controle, em grande parte, especialmente nas periferias, do crime organizado. As pessoas mais pobres do Brasil não sabem o que é viver de maneira livre porque elas vivem sob o jugo, e isso é bizarro, sob o jugo de organizações alienígenas ao ordenamento jurídico brasileiro, e a gente precisa libertar elas. E é uma coisa bonita a gente pensar sobre esses termos, porque seria um reencontro do Brasil com a sua vocação integradora, seria a elite e a base da população, que ambos consideram o crime organizado um problema, enfrentando esse problema, e uma parte do Brasil ajudando a resgatar a outra. Acho que você começa a formar uma nação fazendo isso. E tem muito daquele senso de pertencimento a uma causa nova, né? A gente vai devolver esperança para toda a população, vai comprar uma guerra e vai fazer parte daquele mito fundador, né, do Brasil, uma nova era. Quando as pessoas verem que eles não vão retroceder na guerra, vão partir para cima e vai dar resultado, as pessoas vão voltar a acender aquela fagulha de esperança. Parece que agora vai. E isso que é o mais importante de todo esse movimento, de querer comprar essa guerra, né? Eles vão ter que funcionar como um exemplo para as novas gerações. Vai ser maravilhoso. Renan, pra gente retroceder um pouco, né, voltar, a gente tá falando de 2026 agora, mas quero voltar alguns anos. O processo histórico que gesta o MBL, ele começa ali em 2013, né, com a mobilização da classe média, indo pras ruas, protestos que no geral eram contra um sistema político corrupto, considerado ineficaz, né, eram protestos
amplos nesse sentido. Depois tem uma maré de operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma e a popularização do pensamento conservador. No ano em que nós estamos, 2025, um político distante desse espírito do tempo, que é o Lula, é o presidente da República. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Sim, foi o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é a anomalia do processo. É uma pergunta ótima, porque é uma pergunta, no fundo, sobre uma análise de longo prazo. E... Que tristeza, né? Toda essa revolução culminou no idiota do Bolsonaro e agora a gente está aí tendo que construir tudo de novo, do zero. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Claramente, os erros do bolsonarismo permitiram a volta de uma expressão de poder extemporânea, que é o Lula. O Lula não deveria estar de volta ao poder. O ciclo do PT acabou, tanto que o Lula é presidente da República e ninguém sabe exatamente qual é o projeto deles. Eles começaram com uma história, não, nós vamos trazer picanha, não sei o que é muito mais marketing do que outra coisa, e no fim eles terminaram taxando as pessoas, especialmente a classe média, e querendo dar benesses para as pessoas mais pobres para comprar. É porque o governo do Bolsonaro foi tão ruim que as pessoas preferiram votar no Lula na esperança lá daquela bonança de 2002 a 2008, né? Aquele crescimento lá que ele conseguiu fazer. Aí conseguiu se eleger. E tá forte pra ganhar de novo, pra ver como um feijão com arroz conseguiu superar o Bolsonaro. Então, é uma experiência que não deveria estar acontecendo agora. Ela só acontece porque, a partir de 2019, a direita ascende ao poder através do Bolsonaro, e a direita chega como meme, mas sem projeto. Então, meme tinha um monte. O Bolsonaro começa falando de Golden Shower ali, as primeiras experiências de mandato dele lá, ele era todo engraçadão, fazia piadas, as novas brigas dele, mas ele não sabia o que fazer em termos de saúde, em termos de educação, mesmo em termos econômicos. Era uma repetição de uma cantilena liberal, que é necessária em muitos termos, mas padecia de imaginação. Então, é óbvio que o problema foi o Bolsonaro. O Lula só tá aí porque o presidente em 19 foi o Bolsonaro. Perfeito. E ainda nessa questão do processo histórico, o MBL ele exerceu esse papel de liderança, em especial na questão da mobilização da classe média. E em 2018, principalmente, houve ali uma efetivação do que os senhores mesmo defenderam e sempre pregaram, que é a mobilização das pessoas em campanhas políticas. Então, doações diretas para as campanhas, enfim. Depois das eleições de 2018, isso decaiu, né? Esse fenômeno não voltou a se repetir. O senhor mesmo já reconheceu que hoje, sem fundo eleitoral, não é possível concorrer em eleições, né? É praticamente uma missão. É impossível aí conseguir eleger alguém. Há algum caminho para engajar novamente a classe média na política? Os senhores pretendem preencher esse espaço de alguma forma? Nos corrompendo, né? Dando exemplo, que nem o MBL está fazendo. Basicamente isso, expulsando os vereadores corruptos e se mantendo fiel ao discurso e ao livro amarelo. Vai ter que ser no exemplo, na dor mesmo, e é isso aí, a duras penas. Gostando da entrevista, o cara, bom jornalista, né? Fez a lição de casa, bem imparcial, sem aquela baboseira identitarista, com ataque raso e fake news. Boa entrevista. Eu acho que a classe média, ela, de modo geral, ela tá sempre engajada quando comparada com as demais classes sociais. Quem faz política nas democracias ocidentais, por via de regra, é a classe média. A elite, ela opera a política e as pessoas mais pobres, elas acabam sendo alvo de um marketing de um lado ou de outro, né? Isso, infelizmente, num modelo de país muito desigual como a gente tem, funciona assim. A classe média brasileira, e se eu fizer um recorte de idade e eu pegar as gerações mais novas, eles estão desengajados mesmo. E aí agora, com esse, vamos dizer, com a nova natureza política da tal da geração Z, que é o que todo mundo comenta, você está vendo uma mudança nesse perfil, nesse padrão. Então a geração Z vem muito engajada, muito radicalizada, as mulheres à esquerda e os homens à direita. E isso tende a ser, vamos dizer, uma espécie de farol que vai guiar boa parte da atividade política, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo revoluções da geração Z acontecendo em Madagascar, Nepal, agora no México. Sim. A gente vê a ascensão de uma figura muito controversa como Nick Fuentes nos Estados Unidos. E no Brasil, a maior referência disso seria nós. Nós estamos trazendo um discurso geracional para o debate público no Brasil. E isso está engajando uma parte da classe média, a classe média jovem. A classe média mais velha, a gente poderia colocar, é o pessoal que estava engajado com o Bolsonaro. Essas pessoas estão se desengajando. Porque Mas será que a geração Z vai conseguir virar tanto voto assim? Talvez, um pouco no futuro vai, mas hoje essa galera até 35 anos, não sei. Tem tanto poder de virar voto, ainda mais desses fanáticos bolsonaristas, né? Desses velhos aí que estão todo tempo dobrando a aposta. Continua acreditando no Bolsonaro, mesmo de tudo que ele fez, não abrem o olho. Mas vamos ver, vamos esperar que sim. Da minha parte, dá até vontade, né, de fazer campanha pro cara desse aqui, dá gosto de doar, de se engajar. E a gente vê esperança, né? A causa do bolsonarismo meio que morreu. E é possível trazer essas pessoas pro projeto de vocês? Sim, os jovens virão. Naturalmente eles não são grandes financiadores por serem jovens, mas eles podem suprir isso com energia, participação. E a gente está conseguindo fazer muita coisa com isso, bastante montar um partido usando essa energia.
E quanto a esse eleitor, né, dentro desse retrato em especial dos brasileiros de até 35 anos, existe ali a percepção também de uma descrença muito grande em partidos, em instituições políticas, de modo geral. O senhor avalia que ao registrar um partido, colocar nas urnas, é possível atrair? Aí eu não falo do brasileiro que já conhece o MBL, que já está engajado. Eu falo de alcançar realmente esse eleitor que perdeu a crença, por diversas razões que a gente pode discutir, perdeu a crença em qualquer partido, em qualquer candidato. O senhor acredita que é possível? O projeto de vocês, ele tem capacidade de dialogar com esse brasileiro? É uma grande pergunta, porque a gente vê fases de engajamento maior e de desengajamento. Houve realmente entre 15 e 2019 um super engajamento e houve uma grande frustração, ficando só no bolsonarismo aquelas pessoas que eram fanáticas pelo Bolsonaro. A ideia de você engajar para mudar o Brasil, que acaba se refletindo depois aderir a um partido, ela é a ideia que a gente tem que buscar. Então, a gente primeiro escolheu quem são as pessoas que estavam com a gente, essas pessoas jovens. Elas estão engajadas de fato, elas estão sonhando o mesmo sonho que a gente. Se esse sonho vai transbordar para as pessoas mais velhas, em especial, é o desafio. Se a gente fizer isso, inclusive a gente ganha a eleição presidencial e vamos fazer muitos deputados. Então, é basicamente o que ele está fazendo aqui, né? Essas entrevistas abaixo do radar. Vai dar certo, vai dar certo. Essa é uma pergunta que eu preciso responder ao longo do processo. Perfeito. Temos algumas pistas, mas vamos buscar responder ela. Perfeito. E ainda nessa discussão partidária, o senhor já disse mais de uma vez que, embora os partidos da esquerda, PT, PCdoB, PSOL especialmente, estejam num campo antagônico ao MBL, agora à Missão, eles são partidos. Eles têm programas, enfim, têm seus projetos. Fez a lição de casa, né? Jornalista aí, deu uma estudada, assistiu as últimas entrevistas do homem. Por outro lado, a direita não tem partidos, né? Tem siglas ali que abrigam eventualmente lideranças, mas não tem partidos efetivamente do ponto de vista programático. Por quê? Porque a direita até agora não conseguiu se organizar em um partido. Porque o fenômeno de direita recente no Brasil, ele é uma direita diferente. Então ele obedece a critérios vinculativos em termos de relações sociais, até afetos e modos de relação que são tocados por estímulos algorítmicos de like, de engajamento, de audiência. E isso vem com preço. E o preço é que você não tem vínculos de lealdade verdadeiros e um amigo seu pode deixar de ser amigo seu e te dar um exposed ou fazer um vídeo te atacando do ponto de vista político, caso isso dê likes. Nós vivemos isso com o Fernando Holly, que é um ex-MBL, que fez um cálculo, eu vou me dar bem aqui no Bolsonaro, mas eu vou xingar pessoas que foram meus amigos e nunca falharam comigo. E isso mostra, assim, a traição é premiada, a baixeza é premiada, a perfídia é premiada. E aí quando você constrói um grupo político, um movimento, um campo político da direita, baseado nisso, você vai ter várias pessoas que vão ser muito grandes. Só que nenhuma delas está articulada. E aí você consegue ver que a direita não consegue articular grandes projetos, não consegue montar partidos políticos, não consegue tocar movimentos políticos. O próprio Marçal agora, recentemente, estava dando mais alfinetada em todo mundo, que ninguém... criticando justamente esse acúmulo de poder e ninguém fazendo nada, né? Que é ele querendo correr por fora aí, parece que os direitos políticos dele já voltaram, tem que ter cuidado com esse charlatão. Não conseguem ter um projeto consistente a longo prazo. Qual é o único lugar que é uma ilha que funciona dentro da direita? Chama-se Movimento Brasil Livre e hoje Partido Missão. E por quê? Porque nós negamos, na nossa lógica interna, esse sistema de relação oportunístico. A gente tenta colocar as pessoas mais capazes em posições de destaque, e essas pessoas capazes, elas têm que ajudar a conduzir o todo, e não basicamente ser guiado por pessoas que ficam populares. Entendendo esse drama, se a direita toda fosse mais MBL, a direita com certeza derrotaria a esquerda sempre, porque a direita consegue ser mais numerosa e ela fala com pessoas que são ativas e produtivas na sociedade civil. Mas não é o caso. E assim, essa doença infantil da direita, que é a vontade de ser famoso em rede social... Que erro de cálculo, hein? Eita, mas vamos consertar isso aí. Que produz um Luva de Pedreiro na mídia e um Cleitinho, que é a versão política do Luva de Pedreiro na política, ou uma Virgínia, que é um Nicolas. Isso precisa ser combatido. A direita só vai chegar ao poder, exercer poder, se ela superar esse problema. E o senhor, assim, dentro dessa discussão, né, sobre a lealdade, né, já houve episódios dentro do próprio MBL de integrantes se envolverem em problemas e os senhores mesmos saírem em defesa desses integrantes. A partir do momento em que a organização partidária é fechada ali, há uma linha que o senhor acredita que não pode ser cruzada, ou seja, a partir dali, mesmo que eles sejam um aliado nosso, mesmo que ele esteja conosco, não dá mais para defender. Qual é essa linha? Linha do crime, basicamente isso. A contravenção do crime. Fez besteira, tem que ser rapado. Fez um desvio ético, de moral. Não. Dois exemplos maravilhosos desse ano. A gente elegeu 2 vereadores em capitais. Um é o Sandro Filho, na Bahia, e outro é o João Bétega, em Curitiba. Os dois foram muito bem votados. Os dois seriam deputados federais eleitos pelo nosso grupo. O João Bétega não gostava de trabalhar. Ele falou assim, olha, eu vou gravar muitos vídeos, vou ficar famoso fazendo vídeos e entrevistas das pessoas na rua, e o trabalho parlamentar não me dá view e não dá alcance. Ele é um cara que já estava viciado nessa lógica da direita. O gabinete se insurgiu contra ele e falou, cara, a gente não elegeu você pra você ser um vagabundo fazedor de vídeo. E nós, junto com o gabinete, expulsamos ele do movimento. Os membros do gabinete também pediram demissão e saíram. Então ele foi expulso por, vamos dizer, falha técnica, falta de propósito, e hoje ele basicamente é um idiota que fica gravando vídeos lá na Câmara de Curitiba. Em Salvador, o garoto estava indo razoavelmente bem, até que a gente percebeu, vamos dizer, ele mudando o padrão de vida dele, né, em pouco tempo, é um rapaz novo. A gente percebeu ele se associando a pessoas estranhas, a gente viu que a mulher dele ficou sócia de um agiota na Câmara de Salvador, nós expulsamos ele semana passada, é o Sandro Filho. E o gabinete também vai pedindo demissão, tá cuidando dos trâmites. Ou seja, a gente tem um padrão. A linha ética e a linha da competência, ela existe, e quando a pessoa cruza, ela é expulsa. E isso ajuda, vamos dizer, a estabelecer uma confiança. Quem faz parte do nosso grupo, ele confia muito que a gente é sério nesses termos. Ao mesmo tempo, este é outro ponto interessante, se o cara cometeu uma falha, que não é uma falha ética, não é uma falha, por exemplo, de intenção, qual é o caso do áudio do Arthur? É um áudio muito ruim. O Ben Pontes, o Nando Moura atacando o Ben Pontes, entendeu? Tem que manter mesmo. O cara não fez nada errado. Dito isso, ele não roubou ninguém, ele não cometeu nenhum crime, ele mandou um áudio só. E a gente vai defender ele, porque ele é do nosso grupo. E os que atacam fizeram coisas 1000 vezes pior, né? Ainda fazem. Mostra o histórico aí pra tua mulher, tu que paga de moralista.
Tem coragem? Por mais que isso venha com um dano. Dá de Então, a maior parte das salvar. ações nossas, tanto você arrancar um pedaço do seu braço, mandando embora um vereador aqui, outro vereador ali, ou mesmo defendendo o áudio popular, eles não seguem a lógica do oportunismo, do dinheiro, do gabinete, nem do like em rede social. A gente sai perdendo em tudo. Então, a atitude de ser correto e ser leal, ela vem com preço. E as pessoas precisam ver que vem esse preço. Isso que é um líder, rapaz. Bolsonaro, justamente o contrário, né? Vende, faz qualquer coisa pra se safar, entrega os seus subordinados. Esse cara é bom, esse cara vai longe. Perfeito. Dentro, a gente voltar a essa discussão dos partidos, essas siglas do Centrão, né, embora elas sejam, como o senhor coloca, não tenham representação do ponto de vista programático, elas controlam hoje boa parte do orçamento do Estado. Uma vez que o senhor se eleja presidente nesse eventual cenário, há instrumentos possíveis para mudar essa mecânica de distribuição? A gente tem um dos grandes planos nossos, é a nossa grande reforma administrativa, é a ideia de mudar o sistema de incentivos da máquina pública. Então hoje, qual é o sistema de incentivo para você eleger um político no Brasil? Ou seja, se tem um dirigente partidário, meus colegas concorrentes, né, dirigentes partidários, o incentivo deles é eleger um número de deputados federais, porque com deputados federais você tem muita emenda, que são nacos do orçamento, que os deputados federais mandam para os prefeitos e vereadores na base. Dois, com mais deputados federais você tem mais fundo partidário, você tem mais fundo eleitoral, fora a participação na TV, participação em debates, espaço de comissão e tal. Ou seja, qual é a cenourinha que está na frente de um partido político e de um político em geral? É o deputado. O prefeito hoje serve para atender a base de um deputado. Então tá tudo invertido. A gente tem que alterar a dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica tem que ser no executivo. Então, um prefeito e um governador tem que atender as pessoas bem. E isso significa ter indicadores de desempenho, que são os tais KPIs. Então, um prefeito que tem boa cobertura de esgoto na cidade dele, ele melhora a cobertura, ele melhora os desempenhos em educação, SAEB, DEB, ele diminui homicídios, roubos, furtos, tudo isso metrificável, ele ganha pontos. Isso é ponderado pelo número de habitantes que tem naquele município ou estado dele, e isso vira estar qualificado para receber emenda e estar qualificar o partido dele para receber fundo partidário e fundo eleitoral de maneira proporcional. Assim. Boa, tinha que colocar isso aí de maneira objetiva na lei. Tá recebendo com tanto, tá entregando tanto. Beleza, vai ser bonificado. Reduziu, inelegível. Simples assim, seria maravilhoso. Sim, o sistema de incentivo será qual? Eleger bons prefeitos para os partidos. E fazer os prefeitos ficarem lá, porque quanto melhor for aquele prefeito, melhor ele atender a população, mais bem recompensado o partido é. E tem que ser assim, porque aí o dinheiro vai para o partido que atende bem as necessidades reais das pessoas. E não atende bem a vontade eleitoral das pessoas. Porque se eu fosse populista, eu falava, não, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Mas é mentira. O povo não sabe julgar um político. Cara, a gente tá com o Lula no poder aqui. O povo não sabe julgar o desempenho político. As pessoas reelegem prefeitos que são corruptos. As pessoas não sabem tomar escolhas. As pessoas não sabem avaliar se o prefeito atendeu elas bem. As pessoas gostam de prefeitos populares. Então, as pessoas, infelizmente, elas não podem determinar através do voto delas o dinheiro que vai para os partidos, porque os partidos ficaram viciados em... Na minha cidade aqui, o governador acabou de anunciar show do Guns N' Roses. Enganar as pessoas em comprar o voto delas e dar show do Wesley Safadão, do Alok nesses municípios, e esses municípios não melhoram. Então tá bem comprovado, quanto mais pobre o município, mais dependente de dinheiro estatal, pior as pessoas votam, e os municípios continuam dependendo ali de mais show você tem do Safadão, e mais emenda, e mais roubalheira você tem. Esse ciclo tem que ser quebrado, e é isso que a gente vai fazer. E há espaço, considerando que o Congresso se mantenha dominado por esses partidos, há espaço particular isso? Muitos partidos gostariam de ter isso. Eu sempre cito ele, o Kassab, que é um político profissional competente, ele é... Verdade, na minha cidade aqui, o Kassab é o presidente, né, do prefeito atual, e ele já quer lançar ele para governador, porque ele viu que ele é um excelente gestor, esse prefeito, e tá com moral o Kassab. Com certeza, quando surge esses bons gestores, é melhor de lançar eles, entendeu? É mais fácil. Com certeza é melhor do que estar negociando com os luva de pedreiro da política, Cleitinho, Nicolas e companhia. Acharia um modelo desse muito melhor do que o modelo atual, porque ele saberia... prefeitos, né? Exato, e ele saberia administrar melhor isso. Então, o Kassab veria vantagens. Outros que não são focados em colocar gente no executivo, não. Então, a dinâmica ia premiar alguns, e iria recompensar mais uns, e ele ia acabar punindo outros. E o jogo tá aberto, mas ainda existiria o fundo e ainda existiriam as emendas. O que eu tô querendo trazer isso o fundo e a emenda se tornam baratos quando você muda de verdade a vida das pessoas. Eu tô falando de ganhos multitrilionários, quando comparados a alguns gastos. Emendas são 30, 40, 50 bilhões, dependendo do orçamento anual, e o fundo é 5 bi ao todo. Entendeu? Não gosto deles, mas se esse é o jogo, esse jogo sirva de recompensa pros melhores. Aprende, haters, aprendam. Não disse que não ia usar o fundo. Estratégia retardada, ainda bem que eles voltaram atrás. Já era pra estar usando essa porcaria de fundo, ó. A mocota. O senhor, na penúltima resposta, citou essa questão que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Vox não, não é Vox Dei. Que é uma frase que o senhor já disse algumas vezes. Na história democrática brasileira, não houve um presidente eleito sem discurso mais populista, né, com bandeiras reconhecidamente impopulares. Cito um exemplo aqui, as reformas do governo Temer, por exemplo, que os senhores elogiam de maneira geral, estão no centro do que o fez terminar o mandato com 3% ali, na casa de 3% de aprovação. Como é possível se eleger com bandeiras impopulares, sem dizer o que, na sua avaliação, o que é o que o eleitor quer? Entregando o resultado, basicamente. A avaliação que eu tenho é que o Temer era um vampiro.
pela origem dele e não porque exatamente ele fez aquelas reformas. Não acho que esse foi o problema central. Houve o caso do Joesley também. O fato dele ele não ter tido base política prévia, sequer de ter meios de comunicação e de defesa com a sociedade civil. Então, não foi exatamente isso. E eu acho que dá pra você ser altamente reformista e essas reformas estarem sendo acompanhadas de um discurso que leve as pessoas a sentir parte de um processo doloroso de mudança. Não é nada diferente do que o Milei tá fazendo. Hoje ele mantém a popularidade dele alta. Então o Milei tá conseguindo fazer essas reformas altamente impopulares, né? De maneira contra-intuitiva para muita gente. E em certa medida o próprio Bukele fez reformas consideradas impopulares em El Salvador e foi reeleito com uma votação muito expressiva. Essas coisas têm que ser parte de um contexto maior. Ou seja, eu estou enfrentando os privilégios da máquina pública, reduzindo desigualdades regionais, ao mesmo tempo que eu estou decretando guerra ao crime organizado. Isso tudo é parte da mesma guerra. As pessoas têm que entender o todo. Ela fala, eu tô vendo uma guerra de libertação aqui. Esses são os remédios amargos que eu vou pagar. Mas se você fala que você vai ter um remédio amargo, você no começo pode não cativar alguns, mas você cativa os melhores. E os melhores vão convencer os demais. Eu não tenho medo de falar coisas impopulares e eu acho que um político não tem que ter esse medo, porque o líder lidera. Se você não lidera, você é liderado e o pior tipo de liderança é ser liderado pela maioria, porque você é vítima do efeito manada. Político vagabundo populista no Brasil, ele é sempre liderado pela maioria. Portanto, ele não é líder. E só vai quando um político falar essas realidades, né? Essas medidas duras que a gente está precisando, porque senão ele já vai entrar lá vendido. Vai ter que chegar falando exatamente o que vai fazer, doa quem doer. Em certa medida, o Ciro Gomes falava isso também, né? Nas últimas campanhas dele. E tem que ser assim mesmo. Tem que defender sua pauta e não pode se vender. Tá aí a diferença, né, do Renan pro Bolsonaro. Ele é oportunista, essa é a característica de um oportunista. Eu vou rodar o Nordeste e o Norte e eu vou falar para a população do Maranhão que o Maranhão é um estado pessimamente administrado, que se fosse administrado por um interventor federal do que pela classe política corrupta do Maranhão. Eu vou falar que as pessoas que são maioria que estão recebendo Bolsa Família não estão trabalhando, elas são um peso para os outros maranhenses que trabalham e que a gente vai ter que fazer todo mundo trabalhar. Doa quem doer. E sem falar que ele já não seria o voto dessas pessoas, né? Então ele não tá perdendo nada fazendo isso. Se tiver com mais de 40% das famílias e das pessoas vivendo do Bolsa Família, vão ter frente de trabalho, sim, porque o restante da população tá pagando e quer ver no mínimo essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, cuidando bem da cidade delas, pra gente não ser vergonha internacional, como a gente passou agora em Belém. Esse tipo de desenho político que nós temos, que é altamente injusto, que basicamente premia a ineficiência, ele vai ter que se alterar. E nós vamos falar, o cara que hoje recebe o Bolsa Família e vota no Lula, ele não vai votar em mim. Agora eu tenho certeza que a outra pessoa que mora na causa ao lado e trabalha, faz iFood, entrega motos de Uber, entrega coisas, tem uma lojinha, tem um pequeno comércio, esse cara vai concordar comigo. E não com o político populista que vai ficar sendo condescendente. Povo guerreiro, todos são brasileiros. Não. Eu tenho um lado. O brasileiro que tá trabalhando, ele é a minha prioridade. O que tá trabalhando é a minha prioridade, em detrimento do que não tá trabalhando. Porque quem tá pagando a conta é ele. A gente aprende desde a infância. Quem paga a banda, né, escolhe a música. Então essas pessoas vão escolher a música no meu governo. Quem tá trabalhando vai escolher a música. Boa, bem base, farmando aura. Dá gosto de ouvir um cara desse falar, né? Fazer campanha. Mas vai ser mais do mesmo. Quando chegar lá ele vai se desviar, vai roubar. Não tem como saber, mas do jeito que tá não dá pra ficar. Eu prefiro pagar o preço agora, dele trair a gente lá na frente, o que não parece ser o caso, mas pelo menos a gente vai tentar uma mudança. E mesmo que isso aconteça, a gente vai ter que ir até achar alguém que mude, porque esse país aqui, do jeito que tá, não dá. Não dá pra ficar nesse niilismo todo. A política não é solução, ficar lavando as mãos, né? Ir embora do país e acabou. Vamos tentar e parece que agora a gente abemos candidato. O senhor avalia algumas propostas aí sendo discutidas. Confesso que eu não ouvi qual é a sua posição sobre isso. Mas essas propostas que são discutidas de restrição do direito ao voto. Então, por exemplo, o senhor falou sobre as pessoas que trabalham. Eu particularmente acho um tema meio espinhoso aí para estar explorando, que de fato aí parece só um posicionamento retórico, talvez por longo prazo, mas agora não vejo muita necessidade deles estarem entrando nessa seara não, mas vamos ver. Pagam impostos, terem o direito de decisão. O senhor avalia alguma proposta nesse sentido, de restrição do direito ao voto? Existe um estudo, na verdade um paper que foi feito por duas pessoas, o Felipe Hermes, que é um cara que eu respeito muito, que trata desse tema, falando o seguinte: olha, se você der basicamente um benefício, tipo um BPC, que já existe, inclusive está custando, né, centenas de bilhões já para o orçamento brasileiro, você dá um benefício de prestação contínua pro resto da vida da pessoa e em troca a pessoa não vota. Essa pessoa, ok, ela vai causar um dano do ponto de vista financeiro ao Estado, mas ela vai poder gastar da maneira que ela quiser esse dinheiro e segue a vida dela. Agora, ela não vota. E ela não será alvo, portanto, de contínuos assaltos por parte do Estado, que fica falando pra ela: vou te dar mais isso, vota em mim que eu te dou mais aquilo. Porque o que começou como Bolsa Família era dito à época que ia ter uma porta de saída. Cadê a porta de saída? Eu acho que isso é um problema maior a nível municipal, até estadual, mas a federal não creio que se precise chegar a isso, né? Agora é Bolsa Gás, junto. Agora energia elétrica, já vamos falar que vão dar internet. Qual é o próximo passo?
Você vai ficar taxando quem trabalha e produz pra ficar sempre indo na próxima eleição dando mais pras pessoas? Essas pessoas têm que sair. Só que o problema é, eu não quero ser condescendente. Tem gente que realmente quer só ficar recebendo isso. E não tá correto. Porque tem gente que trabalha, tem gente que mora na periferia de São Paulo, só pra pegar a condução pra ir trabalhar no centro, demora 2, 3 horas. Vale a pena pra esse cara fazer tudo isso pra ganhar 2.500, 3.000 reais, enquanto o governo fica dando benefício pra outras pessoas? Isso tá errado. Não é correto. O dono do boteco trabalha todos os dias da semana dele, ter 4 empregados, ser espoliado, aí ser chamado de fascista, de não sei o quê, pra tirar 4, 5 mil reais no mês, um pedaço do que ele tem de rendimento, tem que ir pra sustentar alguém que não tá fazendo nada. E esse alguém é desde uma empresa que tem renúncia fiscal, uma empresa malandra que tem acordo com o governo, desde um juiz com salários super altos, até uma pessoa que tá vivendo de benefício. Então, trazer essa discussão é um absurdo. Até militar, né? Com aposentadoria. Importante. Até o que passou na Câmara lá de presidiário não fiscal. votar. A gente tem que discutir. Democracia pra quê? A democracia que nós temos é uma democracia que é justa? Tá valendo a pena? Olha, tá Não. muito caro pra todos nós. Eu sou um democrata. Eu acredito em democracia. Mas eu acredito em justiça também. E não tá bacana o modelo atual. Perfeito. Vamos falar um pouco mais de guerra ao crime organizado. O senhor tem uma ideia que o senhor Prendeu, defende, que é o conceito matou. chamado direito penal do inimigo, para essa proposta de que o Estado declare guerra, de fato, contra as facções. Queria pedir que o senhor explicasse melhor para o público esse conceito, como ele seria aplicado. Perfeito. O direito penal do inimigo é um conceito de um professor, um constitucionalista alemão chamado Günther Jacobs, que no seio de uma Alemanha e de uma Europa, que nos anos 80 e 90 estava vendo a ascensão do terrorismo. Já tinha atos terroristas na Alemanha, lá do Baden-Meinhof, você tinha grupos extremistas, vamos dizer, comunistas ali rodando, mas você passou a ter também terrorismo islâmico. E aí ele falou, olha, o direito que nós temos, o direito penal que existe, ele não é suficiente para enfrentar esses caras. Esses caras não é que um cara de uma organização terrorista, ele tá ali porque ele pode roubar um produto numa loja, ou roubar um carro, ou se envolver numa briga. Não, essas pessoas elas se organizaram para recorrentemente negar o Estado de Direito, matar pessoas, cometer crimes, inverter a ordem do Estado, ou seja, o Estado tem que agir de maneira diferente com ela também. Então a lei contra ela tem que ser rápida, isso chama direito penal de terceira velocidade, e tem que ser muito rígida. A velocidade e a rigidez determinam a forma como o Estado tem que agir com aquele que ele considera o inimigo. Então você vai circunscrever, você tem que ser muito preciso nisso. Quem é o inimigo? E o inimigo não pode ser uma definição ampla, porque aí você gera injustiças, e esse é o perigo dessa Prendeu, matou. Tem que ser bem simples, olha, facções criminosas que fazem ocupação territorial, que traficam droga, que tentam controlar a fronteira, que, vamos dizer, exploram a população local, obrigam ela a pegar pedágio, assim, assensado. Esse tipo de gente, ele é circunscrito como membro de uma facção. As facções têm nome. Se você pega, o cara tá com o comando vermelho, ele anda com uma metralhadora e tem uma foto. E até o juiz, né? Que for condescendente também, vai ter que arcar com as No Instagram dele falando que é o comando vermelho. Esse cara é um faccionado. A polícia tem que. Não precisa ter um processo, um Ministério Público. Não. Polícia viu, ele vai internar na hora. Na hora. Quebra de sigilo na hora. Então o jeito tem que ser muito rápido contra esse cara, pra você ser efetivo. Duro. E aí você elimina o inimigo. Você tem que ser muito rígido contra ele. Muito de cadeia, muito tempo, muitos anos, pra você eliminar esse tipo de instituição que é parasitária. E a gente tem um problema. A América Latina inteira é tomada pelo crime organizado em maior ou menor grau. Porque, no fundo, a América Latina é um fornecedor de droga pro irmão do norte, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles compram a droga que vem do México, vem da Guatemala. Já pensou o Brasil, exemplo para toda a América do Sul? Meu Deus do céu. Seria lindo, hein? Toda a América Latina, o Brasil dando exemplo, dominando toda essa guerra, exportando equipamento, gente, pessoal. Nossa, logística. Seria lindo, hein? Maravilhoso. Da Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, Equador, todo mundo ali, em alguma medida, faz parte da rota do crime. E aí você tem a origem daquilo que a gente chama de narco-estado, o México é um narco-estado, Colômbia foi por muito tempo narco-estado, ainda é um semi-narco-estado, porque as Farc estão se regularizando, a Venezuela é um narco-estado, e o Brasil tá virando narco-estado. Então se você não aplica o direito penal do inimigo para conter algo que é percebido, vamos dizer, geopoliticamente, como um problema de Estado, você tá fingindo que o problema não existe. E o Brasil finge que o problema não existe. Se nós chegarmos ao poder, nós não vamos fingir, nós vamos aplicar esse tipo de direito, que por curiosidade, a gente tá vendo agora propostas passarem na Câmara dos Deputados, já está em maior ou menor grau andando. A ideia de você circunscrever um agente político que terá o direito a agir de maneira diferente contra ele está rolando. A gente viu agora com o Derrite, o próprio governo federal está tendo que reconhecer. Isso é uma vitória nossa no sentido de trazer esse discurso também. A gente foi pioneiro nesse discurso e eu não quero ter propriedade dele, nem fui eu, não sou o Günther Jacobs, mas eu acho que o nosso grupo tem mérito em pautar esse tema. E o senhor mesmo mencionou esse alto risco de injustiça, né? Não necessariamente alto, mas o risco de injustiça, melhor dizendo. Mesmo com um programa de monitoramento, redes sociais, a polícia em cima, o senhor não avalia que esses riscos eles podem se sobrepor aos eventuais benefícios? Claro que não. Tenho certeza que existem riscos, eu tenho certeza que a aplicação disso terá algumas injustiças sim. Então, eu digo o seguinte, o risco de injustiça não pode fazer a gente ter medo de abandonar a certeza de impunidade. Hoje eu tenho certeza que nada acontece. Boa! E quem está sendo injustiçado são as pessoas que são alvo disso. Nós temos quase 20 milhões de brasileiros que vivem, alguns dizem 23 milhões, que vivem sob o comando do crime organizado. São 23 milhões de injustiças diariamente acontecendo. Então, eu preciso fazer algo. E aí, tem que ser utilitário. No fundo, a aplicação de política pública não vai se dar no mundo das ideias do Platão. Ele vai se dar no mundo concreto, e o mundo concreto é imperfeito e eu tenho que ser utilitário. O que será melhor? Olha, o que será melhor é acabar com as 23 milhões de injustiças diárias e talvez, eventualmente, que o Estado é falho, o homem é falho, cometer uma ou outra injustiça, tentando evitá-la, mas ajudando a maior parte das pessoas. Perfeito. O PL antifacção, que passou agora na Câmara, como o senhor avalia? Eu acho que houve muita polêmica, especialmente por conta do Derrite, que ele desagradou um pouco a direita por não trabalhar com as nomenclaturas de terrorismo como imaginavam, e a esquerda por não permitir a centralização que vamos dizer, era demandada ali, né? Que o Lula, no fundo, queria a centralização na parte do governo federal, que é um pleito antigo do PT, só que ele conseguiu conjugar essas coisas muito bem. Votou, passou, e acho que é um avanço. Em todos os sentidos está rolando na Câmara um avanço. Estou curioso para ver como será no Senado. Por quê? Porque o Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, ele já passou 2 projetos populares, né, de aumento de penas contra o crime. Estão no Senado, o Alcolumbre não pauta. Vamos ver se isso aqui eles vão pautar. Eu estou muito receoso com a postura do Senado. Renan, pra gente finalizar, há alguma coisa positiva no governo Lula? Que ele acaba, né? Ele vai acabar. Falta menos de um ano e meio, então
a finitude dele. Por mais que a gente possa falar que, poxa, olha, eles Vamos. votaram ali a redução do imposto de renda para o pessoal até 5 mil reais, isso está sempre dentro de um contexto de guerra de classes, de jogar uns contra os outros, e isso também está no contexto de aumento Bem geral lembrado. da tributação sobre as pessoas, para aumento de arrecadação, para cobrir aquele arcabouço fiscal. É como se fosse uma peça, uma engrenagem numa máquina que é muito maior, que é uma máquina taxadora e irresponsável. Então, é um governo que tem que acabar, é um governo que nunca deveria ter existido. Volto a falar, é um governo que surge do erro, chamado Bolsonaro, e que, se nós nos organizarmos muito bem, nós vamos levar ele ao fim nas eleições de 26. É um governo muito infeliz, é uma tristeza do destino, a gente deixou de avançar em muitas coisas. 26 é logo ali, hein, família? A gente se posiciona geopoliticamente de maneira vergonhosa, seja nessa vassalagem que o Brasil começou a prestar para a China, seja pelos micos internacionais, seja nessa COP, que foi um horror. Talvez eu vou listar um sucesso. A COP ter ido tão mal, a COP ter sido essa vergonha tão grande, fez com que a tentativa de sabotagem da exploração de petróleo na margem equatorial Cara, é bom. brasileira não acontecesse. Então a gente ficou falando dos índios tacando flecha lá, do desfile do Curupira, e as ONGs que, enfim, tem uma postura de sabotagem à soberania brasileira, elas não tiveram tanto sucesso. Então o Lula teve um sucesso involuntário na COP. Perfeito. Renan, muito obrigado pela entrevista. Ótima entrevista, família. Muito obrigado a você que... Adorei, muito boa. E é isso aí, né? 26 é logo ali, tô ansioso para ver nosso mestre Renan nos debates. Vamos fazer o homem crescer. E é isso aí, 26 é logo ali, é guerra. Vamos pra cima. Dá gosto de ver o cara falando, né? Dá vontade de fazer campanha, vamos se engajar, vamos se radicalizar. A gente vai fazer alguma coisa aí, vamos tentar. E é isso aí. Tu que gostou do vídeo, deixa o gostei aí, família. Ativa a notificação. Se inscreve aí se tu gosta desses tipos de vídeo. Vou estar trazendo aí todas as entrevistas do Renan, com minha opinião. Aqui eu não passo pano para ninguém, mas minha opinião eu falo. Concorde com ele ou não, mas 95% das vezes não tem muito o que falar. O cara tá certo, tem muita coerência e é isso aí. Se tu gostou, se inscreve aí e até os próximos vídeos. Falou!